Olá! Nessa aula, vamos estudar um pouco mais sobre as proteínas. Vamos ver as diversas classificações que elas podem ter e alguns exemplos. Temos aqui algumas classificações. Elas podem ser classificadas com relação à forma, em fibrosa e globular, com relação à carga elétrica, em ácida, básica ou neutra. Com relação à complexidade, elas podem ser simples ou complexas, também chamadas de conjugadas. E a função, a gente tem uma diversidade delas. Elas podem ser enzimas, proteínas transportadoras, nutrientes e de reserva, contráteis e de movimento, estruturais, de defesa, reguladoras e até mesmo toxinas. Com relação à forma, nós vamos dividi-las em fibrosas, que são as proteínas com formato alongado, tá? Formatos de fibras. Elas são insolúveis em água e têm um papel estrutural. Os principais exemplos, nós temos a alfa-queratina, presente no cabelo, né, na camada queratinizada da pele, e outras estruturas como chifres, penas, bicos de pássaros. Temos as beta-queratinas, que têm na sua conformação uma configuração beta na sua estrutura secundária, presente na fibra da seda, na teia de aranha. E temos o colágeno, que corresponde a cerca de 25% das proteínas dos mamíferos. Todas elas têm um papel estrutural devido à sua forma e à sua insolubilidade. Já as proteínas globulares apresentam a forma final aproximadamente esférica, arredondada. Elas são solúveis em água e por isso desempenham funções dinâmicas, tem a ver com movimento, transporte, reações químicas, podem ser enzimas, algumas delas. Então aqui a gente consegue ver um fio de cabelo, né, num corte. Nós conseguimos identificar aqui várias células, né, dentro do fio. E a gente tem as fibras de queratina super enroladas aqui, como a gente está vendo, começando com uma fibra, aí ela se enrola com mais uma, que associa com várias outras e várias, e assim formando essa estrutura, tá? Então, nós temos uma estrutura longa, forte, resistente, com uma função de proteção, tá? E aqui do lado nós temos o colágeno. O colágeno também tem essa forma alongada, como a gente está vendo aqui. Eles conseguem se associar formando fibras mais grossas, né, as fibras de colágeno, presente em todo o tecido conjuntivo, e ele também é a associação de várias moléculas menores. Aqui uma seção da molécula de colágeno, que ele tem uma hélice tripla, que vai se associando com vários outros, formando a fibra de colágeno, que são essas mais grossas que se entrecruzam no tecido conjuntivo. Aqui outros exemplos, só que de proteínas globulares, estão vendo o formato arredondado? Aqui a hemoglobina, que vamos ver, né, várias vezes, tem esse formato arredondado. Aqui outros exemplos, ó, citocromo C, uma outra enzima, a lisozima. Aqui uma ribonuclease, uma outra enzima. Então, notem que todas têm esse formato arredondado, têm funções dinâmicas ou são enzimas, fazem reações químicas. Outra classificação é com relação à carga elétrica, tá? A carga elétrica, ela vai depender do pH do ambiente onde aquela molécula está e dos seus grupos ionizáveis, ou seja, dos grupos capazes de liberar ou de aceitar hidrogênios. Então, elas podem ser classificadas em ácida, neutra ou básica, de acordo com o seu PI. Mas o que é o PI? É o ponto isoelétrico. É um valor de pH no qual o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, ou seja, a molécula está eletricamente neutra. Então, quando que se chega, né, a essa neutralidade na carga elétrica da molécula? Variando os valores de pH. Então, em diferentes valores de pH, a molécula também terá diferentes cargas. Então, o ponto isoelétrico, ele me diz quando que ela estará neutra, tá? Então, uma proteína classificada como ácida, ela tem um ponto isoelétrico menor do que 7.
Uma proteína que tem o pI igual a 7 será classificada como neutra. E uma proteína que tem um pI maior do que 7, ela será classificada como básica. Então, aqui nós temos uma proteína, não sei se vocês estão vendo bem esses sinaizinhos de menos aqui, quer dizer, essa proteína, ela está no valor de pH acima do seu ponto isoelétrico. Então, ela fica negativamente carregada. Essa mesma proteína em valores de pH abaixo do seu ponto isoelétrico, ela vai apresentar carga positiva. Estão vendo os sinais de mais na sua superfície. Mas tem um valor de pH no qual o número de cargas positivas e negativas é igual. Então, nesse ponto, ela fica neutra. Ela não é nem positiva, nem negativa, tá? Então, esse é o ponto isoelétrico dela. Isso pode ser usado, por exemplo, para fazer uma precipitação, porque as proteínas, quando acontece isso, elas perdem a solubilidade, como esse caso aqui da beta-lactoglobulina. Em um valor de pH de 5,3, ela perde, né, as suas cargas, ficando totalmente neutra, né, o número de cargas positivas e negativas vai ser igual, e ela precipita, ela perde a sua solubilidade. Uma outra classificação é em relação a se a proteína é feita apenas de aminoácidos, se ela é feita apenas de cadeias polipeptídicas, ou se ela tem algo a mais, né? Um que a gente chama de grupo prostético, um constituinte extra. Dentre as simples, nós temos aqui colágeno, albumina, tá? Como os principais exemplos. Já as complexas ou conjugadas, a classificação vai depender do grupo prostético. As glicoproteínas, por exemplo, elas têm carboidratos como seu grupo prostético, sendo que a parte proteica ainda é maior, a parte carboidrato é menor, geralmente composta por oligosacarídeos. Temos também aqui uma outra classe de proteínas complexas que também tem carboidratos como grupo prostético, que são as mucoproteínas. Só que nesse caso, a parte carboidrato ela é muito maior, tá? Então é uma diferença entre glicoproteína e mucoproteína. A quantidade de carboidrato nas mucoproteínas é muito maior. E temos outra classe importante aqui das hemoproteínas ou M-proteínas, que o grupo prostético delas é o M. Tá? Temos outras aqui, ó, lipídios, como grupo prostético, nucleoproteínas, que tem nucleotídeos, fosfoproteínas, que tem fosfato. Aqui mostrando duas proteínas classificadas como hemoproteínas. Aqui a gente tem a mioglobina, presente lá no músculo. Estão vendo aqui ó, o grupo M, que é o grupo prostético dela. Aqui a subunidade beta da hemoglobina, ou seja, a hemoglobina ela tem 4 subunidades, 2 delas beta. E a gente está vendo aqui ó, o M, que é onde fica o ferro, que é o grupo prostético dela. Com relação à função, as proteínas elas exercem uma variedade de funções, tá? Elas podem ser enzimas, proteínas transportadoras, nutrientes e de reserva, contráteis e de movimento, estruturais, de defesa, reguladoras. Aqui eu coloquei as toxinas, incluindo na defesa, porque é o que elas são na verdade, né? Então, as enzimas são proteínas com ação catalítica. Elas aceleram a velocidade das reações químicas. Botei aqui como exemplo a enzima conversora de angiotensina, a ECA. Nota que ela tem esse formato globular. Aqui uma outra enzima, a metiltransferase, que é essa que está em azul. E aqui o seu substrato, que é a molécula de DNA, que está aqui em rosa, né? Uma cor mais rosa. Então, toda enzima ela tem que se ligar ao seu substrato, que é a molécula que vai ser transformada por ela, tá? Outros exemplos aqui. Nós temos a amilase, a pepsina, colinesterase, enfim, são milhares de enzimas dentro do nosso organismo. Temos proteínas que fazem o transporte de substâncias, como a hemoglobina, que a gente já viu o formato dela ali, uma proteína que tem estrutura quaternária, ela é junção de 4 subunidades, 2 alfas e 2 beta. Em cada uma dessas subunidades, a gente tem um grupo M, que contém um ferro e que faz então o transporte do oxigênio ligado a esse ferro. Tá? Então, ela faz o transporte de oxigênio e de CO2 também entre os tecidos e os pulmões.
Temos a transtirretina ou pré-albumina, faz o transporte de hormônios tireoidianos no plasma. Vários canais iônicos que transportam íons através das membranas biológicas, como a gente pode ver aqui. Então, as membranas biológicas, elas têm uma composição lipídica. Elas são feitas de uma bicamada de fosfolipídios e têm o seu interior totalmente hidrofóbico. Substâncias muito polares ou com carga elétrica, como é o caso dos íons, não conseguem passar por entre essa camada de lipídios. Então, eles precisam de um caminho para isso. Então, os canais iônicos promovem esse transporte de íons através da membrana celular, tá? Temos a albumina, que é a principal proteína transportadora do plasma, transferrina, que transporta ferro, transcobalamina, transporte de cobre, entre várias outras. Temos proteínas de reserva ou nutriente. O nome já está dizendo que elas servem como alimento, servem para dar sustentação a um embrião, por exemplo, em desenvolvimento. No leite, ela serve para alimentar, né, os filhotes dos mamíferos. A ferritina armazena ferro no fígado e em outros órgãos, como a gente pode ver aqui. Temos proteínas contráteis e de movimento, as famosas actina e miosina. Aqui a gente vê a junção das duas, tá? Isso aqui é a fibra de actina e a miosina aqui entrelaçada com ela, que a gente pode ver a miosina separadamente. Temos proteínas estruturais. Então, as proteínas estruturais, a gente já viu que na maioria são fibrosas, tá? Então, aqui a gente pode ver, já vimos, né, o colágeno, já vimos a queratina, mas temos também as histonas. Estão vendo aqui, ó? Elas formam a fibra de cromatina associadas ao DNA. As histonas são essas vermelhas aqui. Elas são um octâmero, ou seja, são 8 histonas associadas aqui, e o DNA dá duas voltas aqui em torno desse grupo de histonas, formando o nucleossomo, tá? Outro exemplo são as proteínas do citoesqueleto. Então, a gente tem aqui, ó, a actina, que é um polímero, né, formada por monômeros, ou seja, eu tenho a proteína isoladamente, que ela se associa formando uma fibra, tá? A fibra de actina. Temos também os microtúbulos encontrados nas células, que são importantes para a divisão celular, inclusive, fazem parte do citoesqueleto. Também são formados de proteínas globulares, que são as tubulinas, alfa e beta, que se associam e formam esse filamento maior, tá? Cilíndrico, um polímero cilíndrico, que é um microtúbulo. Temos proteínas de defesa e proteção. O exemplo típico delas, no nosso caso, são as imunoglobulinas, os anticorpos, como IgG, IgM, IgE, enfim, seus diversos tipos. Aqui, representação de uma imunoglobulina G, associada aqui, presa a uma membrana, tá? Ela está se associando aqui a uma membrana celular. E temos as toxinas também, porque elas também fazem parte do sistema de defesa de vários organismos, como serpentes, aranhas, escorpiões, entre outros. Eles usam essas toxinas para sua defesa. Algumas são usadas também no quesito de digestão, tá? Mas, de certa forma, também no sentido de defender esses animais de ataques. Temos proteínas reguladoras. O que elas regulam? O metabolismo. Então, são hormônios, receptores desses hormônios, comunicadores entre células, tá? Temos aqui o exemplo da insulina, bastante já conhecido. Ele é composto de duas cadeias, né? Cadeia alfa e cadeia beta, representadas aqui em cores diferentes. Mas a insulina é um hormônio que é uma proteína. Ele tem 51 resíduos de aminoácidos na sua forma ativa. Aqui a gente tem a somatotrofina, que é essa molécula aqui, ó, que está associada com o seu receptor na membrana, que é esse dímero que a gente está vendo aqui, tá? Então, essas proteínas têm função reguladora. E obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.